boa noite a todos. A paz de Cristo, amém? Graças eu dou meu Senhor nessa noite, pelo livramento que aconteceu ontem comigo. Depois que eu fui dar conta, depois que eu olhei os noticiários, eu fui dar conta do livramento que eu recebi da parte do meu Senhor. Ontem, vindo trabalhar, o ônibus que eu pego quebra em frente ao shopping de Itaboraí. Todo mundo desce. Eu falei, meu Deus, estou atrasada. Hoje eu não vou de Uber, me ajuda, Jesus. E me aproximando do Jardim Catarina, tinha acabado de acontecer o ocorrido daquelas 2 vítimas baleadas na BR. Acabado de acontecer. Tanto que alguns passageiros entraram no nosso ônibus, né? Depois que quebrou, a gente teve que ser realocado para um próximo ônibus. E algumas pessoas que entraram no ônibus chorando, se tremendo, mas tinha que ir trabalhar, né? Dependente do trauma que vivenciaram, tinham que ir trabalhar. E eles contando, trêmulos, chorando. Eu tentando acalmar uma das meninas, dizendo, meu Deus, né? Tiroteio na BR e tal. E eu dou graças ao meu Senhor, que se eu estivesse naquele ônibus que não tivesse quebrado, eu estaria passando no exato momento do tiroteio ali na BR. Quantos têm glória ao Senhor Jesus? Aleluia. Os livramentos que vemos e os que não vemos, mas acontecem todos os dias na nossa vida. Eu tenho uma palavra de Deus no teu coração nessa noite, dentro do contexto que ainda nós estamos vivendo, porque assim, eu estava até conversando com o apóstolo. Gente, foi tão intensa essa viagem, mas a gente sente uma saudade, daquela correria, a gente sente saudade de Jerusalém. Dentro desse contexto que nós ainda estamos ruminando dentro de nós, de tudo que aprendemos, de tudo que vivenciamos naquele lugar, de todas as experiências espirituais que vivenciamos naquele lugar. E o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração sobre travessia. Nós atravessamos desertos, nós atravessamos mares, atravessamos o Rio Jordão. Só que o Senhor está nos direcionando uma palavra nessa noite sobre a travessia da nossa vida. A travessia que precisamos entender, praticar, fazer, para que possamos alcançar a grande conquista que é a nossa Canaã. Abra comigo a tua Bíblia, por favor. Em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. A partir do primeiro versículo. Amém? Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Abel-Shitim, das acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passastes por esse caminho. Conservai, contudo, entre vós e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuides para não vos aproximar dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? No decorrer da mensagem, deixa aí porque nós vamos dissecar um pouco mais. No decorrer dessa mensagem, o Senhor, Ele traz uma palavra ao povo. Dentro do contexto, no contexto, né, uma palavra grega, logos, é uma palavra que o Senhor libera ao povo. Repita comigo, logos. É uma palavra que o Senhor direciona ao povo. Então, o que o Senhor falou
através de Josué, através dos líderes daquela comunidade, foi uma palavra direcionada ao povo. O Logos do Senhor se estabeleceu no meio daquele arraial. Ou seja, queridos, toda profecia que é liberada dentro da comunidade, direcionada para o povo, direcionada para a igreja, é o Logos do Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu estou falando com a minha igreja, eu estou falando no coletivo. Só de contrapartida, tem também a palavra rema. A palavra rema, no seu contexto, no seu significado, é uma palavra direcionada, específica a uma pessoa. Uma palavra liberada a determinado líder, a um determinado homem ou a uma determinada mulher. Então, toda vez que eu falar aqui que o Senhor libere sobre a tua vida uma palavra rema, você recebe, porque é uma palavra direcionada a você, é uma palavra que você recebeu, é uma palavra que você tomou posse, é uma palavra que você tem convicção. Então, quando o Senhor ele fala com o povo naquele contexto, ele libera a palavra rema ao coração de Josué. Vamos ler no versículo 6. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram diante do povo. Então Iavé falou a Josué. Então Iavé liberou uma palavra rema. Hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, eu também estarei contigo. Aleluia. A travessia, quando o povo estava perto de conquistar a Canaã, quando eles estavam na proximidade da terra prometida, quando eles estavam se acercando àquilo que Deus havia prometido desde a época, desde a liderança de Moisés, eles estavam próximos a palpar, a pegar, a tomar posse da terra. Mas antes dessa promessa ser conquistada, antes dessa promessa ser alcançada, eles precisavam passar pela travessia. Eles precisavam passar pelo teste de fé deles. Porque, queridos, o povo que estava hoje, naquele contexto, caminhando com Josué, não era o mesmo povo que estava caminhando com Moisés. Como eu disse na célula ontem, o povo que caminhou com Moisés era um povo murmurador. O povo que caminhou com Moisés foi um povo questionador. O povo que caminhou com Moisés pecou contra o Senhor. Então, no decorrer dos 40 anos, a geração que vinha após Moisés, a geração que vinha com Moisés, era um povo que murmurava, era um povo que estava com saudades do Egito. Então, no decorrer dos 40 anos, esse povo, essa geração foram morrendo no meio do caminho, foram se extinguindo. Esse povo que caluniou, que falou, que murmurou: cadê a terra? Moisés, cadê o seu Senhor? Moisés, antes tivéssemos ficado no Egito, porque lá pelo menos tínhamos comida e tínhamos casa. Esse povo não herdou a terra da promessa. Conforme os 40 anos foram passando, novas gerações foram nascendo, novos filhos foram nascendo, pessoas que eram crianças foram crescendo. Então, a geração desse contexto de Josué era totalmente outra. A geração em que Josué está dirigindo, está liderando, era uma geração que ouviu falar dos milagres, que ouviu falar do mar vermelho aberto, que ouviu falar da água que jorrou da rocha, que ouviu falar que Deus tinha falado com Moisés no Sinai. Ou seja, aquela geração não presenciou os milagres que Deus havia feito através das mãos de Moisés. Mas eles estavam carregando o quê? Uma fé. Eles estavam carregando algo que eles não viram, mas creram. E esse ponto aqui culmina o primeiro milagre na vida de Josué. O primeiro milagre que aquela geração iria presenciar através da vida de Josué. A travessia. Toda vez que estamos perto de conquistar algo da parte do Senhor,
ou um Jordão, ou um deserto, ou um mar, ou uma tempestade vai se apresentar diante do Senhor, de você. Toda vez que estamos próximos a pisar na terra, a tocar na promessa, vai existir um rio, vai existir um mar, vai existir um deserto para você atravessar. O que eu quero dizer contigo nessa noite, talvez você esteja aí no seu deserto, na sua travessia, e você esteja dizendo, está muito longe, eu não consigo ver, eu não consigo avistar, eu não consigo enxergar o que Deus prometeu a meu respeito. Você está preocupado em chegar, quando o Senhor está dizendo para você, se preocupe em atravessar, porque é na travessia que eu me manifesto. É na travessia que eu mostro os meus milagres. É na travessia que eu trago os livramentos. Muitos de nós estamos focados em estar lá. Não, eu quero estar lá, naquele campo verde. Eu quero estar lá, naquela vaga de emprego. Eu quero estar lá. Mas você precisa atravessar. Você tem algo te limitando. E muitas das vezes o que você está vendo, que está te impossibilitando de conquistar aquilo que você está enxergando, você está dizendo, não compensa, não vale a pena. Eu não vou ter força. Eu não vou ter ânimo. Pessoas estão me atrapalhando. As palavras malditas estão me limitando. As pessoas que não estão alinhadas comigo estão me atrapalhando. Você está enxergando hoje mais aquilo que você está vivenciando de algo ruim do que a promessa. Mas eu quero dizer para você, Josué, no momento em que Deus fala com ele, libera a palavra rema, Josué, ele se levanta, ele se posiciona. Mas existe, queridos, um contexto, eu vou voltar um pouquinho atrás contigo, quando Deus ele chama Abraão, ele diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão, ok, vou sair, vou arrumar minhas coisas, pegar meus animais, pegar meus servos, pegar minha esposa. Só que Deus ele fala de novo a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Uma vez que eu ouço a voz do Senhor, entendo o que Ele está falando comigo e não me movimento para aquilo que Ele está me levando, eu começo a enxergar as impossibilidades do caminho. E quando Deus ele pega Abraão e fala assim, ei, saiu da tua terra, saiu da tua parentela, Deus ele está empurrando Abraão a viver na dependência dele. Deus ele tira Abraão do conforto e traz ele para viver na dependência dele. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, queridos? A tua travessia é o sinal que Deus está falando contigo. A dependência que você precisa ter em mim, a dependência que você precisa estar é debaixo da minha mão, é debaixo da minha graça, é debaixo do meu favor. Porque você olha para o teu deserto, olha para o teu rio e pensa, Deus não está comigo, mas é ali que Ele se manifesta. Então quando Deus ele tira Abraão da tua casa, do teu conforto, da tua parentela, e Ele começa a empurrar Abraão para o deserto, Abraão fala para Deus, e aí Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui no meio do deserto? O que o Senhor tem para mim aqui no meio do deserto? Abraão, e Deus fala para Abraão, Abraão, você está olhando com os olhos da carne. Porque aquilo que você está vendo é deserto. Mas o que eu estou revelando para você é a minha terra, é a minha promessa. O que eu estou revelando para você é o teu futuro. Olha para o lugar de onde está. Vê se você consegue avistar o final. Abraão diz, eu não consigo avistar o final. E Deus fala, é essa terra que eu vou te dar. Abraão então se posiciona e fala, então eu tenho que atravessar esse deserto? Deus fala, você tem que atravessar esse deserto, mas a cada passo que você der, eu estarei contigo. A cada passo que você der, o milagre estará contigo. A cada passo que você der, eu me manifestarei a ti. A promessa que Abraão tinha era de gerar, era filho, era família, mas ele precisou atravessar o deserto dele. Você está comigo nessa noite? E muitas das vezes eu até pergunto, aposto, até falo, meu Deus, quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar aquilo que o Senhor prometeu nas nossas vidas? Quando é que vai chegar o avivamento que nós estamos esperando?
E o Senhor fala: primeiro desfrute a travessia. Tem pessoas aqui nessa noite que estão atravessando o seu Jordão, que estão atravessando o seu deserto. O Senhor está dizendo: não foque agora na promessa, desfrute a travessia, porque é lá que eu vou me revelar. Versículo 8, vamos continuar lendo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes às margens da água do Jordão, parareis junto ao próprio Jordão. 9. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do vosso Deus. E completou: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano, toda a terra, vai atravessar o Jordão à vossa frente. O foco, de fato, queridos, não era... A arca da aliança era só algo simbólico. Era só, simbolizando a presença de Deus. Mas você imagina um povo, cerca de 5 milhões de pessoas, chegar na frente do Jordão. A palavra vai dizer que nessa época, era uma época de cheia, era uma época de muita chuva. Era uma época que as torrentes das águas invadiam, então as margens eram ultrapassadas. Então quando Josué, ele vê aquele cenário do rio Jordão transbordando, os levitas, os sacerdotes carregando a arca, e eles quase 1 quilômetro atrás, eles vendo que os sacerdotes colocaram os pés nas águas e foram caminhando, até que o rio se abriu e eles passaram em seco dentro daquele rio. Josué disse: eis que o Senhor está fazendo maravilha no meio do povo. Mas eu tenho uma péssima notícia para você: nem sempre Deus ele vai abrir o Jordão. Nem sempre Deus ele vai abrir o Mar Vermelho. Nem sempre. Mas isso vai fazer dele menos Deus? Isso vai fazer dele um Deus ruim? Isso vai fazer um Deus carrasco? Não. Isso vai fazer de você uma pessoa dependente dele. Porque eu acredito, queridos, que se o Jordão não se abrisse, o povo iria passar por cima. Eu creio que se o Jordão não se abrisse, o Senhor ia usar de outros mecanismos para operar milagre no meio daquele povo. A travessia é necessária na vida de um cristão. E você pode estar parando e analisando: mas a minha vida é só de luta, apóstolo. A minha vida é só de provação. A minha vida só é de confusão. É cada dia um gigante para derrubar. É cada dia um leão para matar. E o Senhor está dizendo para você: talvez você ainda não tenha colocado o pé no rio. Você lembra do povo que murmurou e não alcançou? Você lembra do povo que desejou voltar para o Egito e não alcançou? A tua língua tem o poder de te fazer ficar no deserto. A tua língua tem o poder também de atravessar o deserto, de atravessar o rio, de atravessar o mar. A questão é que nós estamos acomodados. Nós estamos, queridos, conformados e terceirizando a fé dos outros para nos beneficiar. Deus, ele usou a Josué como líder, colocou fé dentro do coração dele, se manifestou a ele de forma extraordinária, mas ele, querido, com autoridade falou: ei Israel, hoje vocês verão o livramento que o Senhor fará no meio de vós. Escute uma coisa: não adianta nós, como pregadores, como líderes da sua vida, encher de fé o teu coração
e você não se posicionar, e você não agarrar aquilo que foi proferido, aquilo que foi profetizado. Escuta uma coisa, não adianta eu chegar aqui no altar e dizer para você: nós vamos tomar um Salgueiro, nós vamos tomar Itaúna, nós vamos tomar São Gonçalo, nós vamos ser avivalistas, nós vamos ter fogo do Senhor. Se aí no teu banco você não receber, se aí no teu banco você não se manifestar, se aí no teu banco você não crer, aí, queridos, nós entramos em um contexto em que a palavra que é liberada para um talvez não seja liberada para todos. E você fala: não, eu vou tomar, eu vou na carona, eu vou na sombra da fé de fulano. Não. O Senhor está liberando rema na tua vida hoje. Uma palavra direcionada, uma palavra específica para a tua vida. A travessia do Jordão dependeu do sacerdote para atravessar. O teu Jordão hoje depende de você atravessar. Josué dependeu de homens para carregar a arca da aliança. Josué dependeu de sacerdotes para ir na frente. Mas hoje o Senhor está falando: hoje você não precisa, porque existe um sacerdote que morreu uma morte de cruz, e a cruz hoje é a ponte para você atravessar. A cruz hoje é o motivo que te faz atravessar os seus desertos e o Jordão. Versículo 12. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportarem a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita. As águas que vinham de cima em forte correnteza pararam e formaram uma muralha d'água. A grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã, e as águas que desciam para o mar da Araba, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Nós estivemos em Jericó. Existem ruínas das muralhas. Nós passamos pelas ruínas das muralhas de Jericó. E eu vi que aquilo que era grande para o homem se tornou tapete para eles atravessarem. Eu entendi, queridos, que nem o Jordão limita a Deus, nem o deserto limita a Deus, nem muralha limita a Deus, nem os amorreus, nem os jebuseus, ninguém, nenhuma tribo que se atreveu contra Josué ficaram vivos. Nenhum exército que vieram contra Josué ficaram de pé para contar a história. Mas eu quero falar com você nessa noite. Existem as pessoas que serão espectadores dos milagres, e existem pessoas que viverão de fato o milagre. Os espectadores, queridos, têm medo. Os espectadores ficam de longe observando. Mas os que vivem milagre, é com o pé seco que eu vou atravessar. É com o pé seco que eu vou adorar. É com o pé seco que eu vou dar graças ao meu Senhor. Josué acabou tendo um looping naquele momento. E ele diz: eu já vi esse cenário. Eu já vi isso acontecer quando Moisés atravessou o Mar Vermelho. Eu já vi isso acontecer. E ele disse: mas através das minhas mãos é a primeira vez. E ali instaurou o primeiro milagre na vida de Josué como líder daquele povo, para atravessar o Rio Jordão. A travessia requer disposição,
A travessia requer obediência. A travessia requer posicionamento. Lembra lá no capítulo 1 de Josué, que Deus ele chama ele e diz: vamos embora, Josué, ser forte, corajoso, levanta, anima-te. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Do capítulo 1 ao capítulo 3, demorou um tempo. Ou você acha que imediatamente Josué se animou quando Deus falou? Ou você acha que imediatamente Josué, não, vamos embora, agora é comigo? Não, queridos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, houve um tempo de espera. Houve um tempo de tratar. Houve um tempo de conectar com os céus. Porque uma coisa é eu ouvir o comando de Deus, outra coisa é eu obedecer, me posicionar e fazer acontecer. Então houve um tempo em que Deus liberou um tratamento específico na vida de Josué. E Josué, quando ele levanta e se posiciona, não, Deus, o Senhor é comigo, eu sei disso, mas eu preciso de um sinal, preciso de um milagre. E o Senhor ele se manifesta através desse primeiro milagre, através desse primeiro sinal. Porque, queridos, o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para você fazer, é você que tem que fazer. Deus, Ele não vai colocar o pé na água por você. Deus, Ele não vai colocar o pé no deserto por você. Deus, Ele não vai colocar o pé no mar por você. O que você precisa fazer hoje, tem que fazer. Está tudo muito difícil, está tudo muito demorado, mas é porque você não colocou o pé. Deus chama Abraão, leva para o deserto. Ele coloca o pé no deserto, Deus começa a fazer. Deus chama Moisés, Moisés coloca o pé no mar. O Deus faz acontecer naquele meio. Chamou Josué, Josué colocou o pé e Deus fez acontecer. Escuta uma coisa, tem coisas que você precisa colocar o pé hoje para Ele poder fazer a parte dele. Não existe isso de você ficar chorando, se lamentando e não tomar o teu posicionamento. Deus não se comove com lágrimas, Deus não se comove com lamentos, Deus não se comove você contrito, você chorando, você abatido. Deus se comove com a tua fé. Enquanto você não ativar a tua fé, a tua lágrima não vai fazer, o teu choro não vai fazer, o teu lamento não vai fazer. O que vai fazer você acontecer, o que vai fazer você viver o extraordinário é a fé em Cristo Jesus. Não adianta chorar no teu quarto, não adianta. Se descabelar, Deus, Ele não se comove mais com lágrima. Em duas situações Deus se comoveu e mesmo assim Ele olhou, não. Lembra de Ana? Chorava, chorava, chorava. Mas quando ela ativou a fé, bum. Ezequias, quando estava próximo de morrer, chorou, chorou, chorou. Mas quando ele se posicionou, eu vou me consertar, eu vou me arrepender, eu vou voltar às outras obras, eu vou voltar a congregar, eu vou voltar a cultuar. Quando ele fala com Deus e ele se arrepende do teu mau caminho e ele usa a fé para lutar contra os deuses pagãos, os sacerdotes pagãos daquela época, e ele se posiciona como homem, aí Deus acrescenta a vida. Deus não se comove com lágrimas, Ele se comove com a tua fé. A tua lágrima até aqui não deu nada. A tua lágrima até aqui não consertou nada. A tua lágrima até aqui não ativou nada. Mas a tua fé a partir de hoje vai fazer você atravessar. Aleluia. Aleluia. E a gente vê, queridos, que em toda palavra, em todas as escrituras, de homens e mulheres que tiveram que, antes de acessar a promessa, antes de acessar a vitória, tiveram que ter as suas travessias, a gente vai perceber que Deus não é o Deus que se manifesta somente no dia bom. Deus é o Deus que se manifesta no dia mau. Quando nós chegarmos na promessa, a gente vai se deleitar, a gente vai curtir. Lembra que Josué chegou e Caleb, e aquela terra manava leite e mel?
Aquela terra tinha plantações, aquela terra tinha um pasto, aquela terra tinha água, aquela terra tinha tudo para eles viverem bem. Quando eles chegam lá, eles às vezes nem lembram de Deus, porque está no paraíso, está no lugar bom. Mas enquanto eles estavam no deserto, eles se lembravam de Deus. Sabe por quê, queridos? Quando Deus ele te colocar no lugar da promessa, quando Deus te colocar no propósito que Ele estabeleceu na tua vida, eu não sei qual é. Eu não sei qual é o propósito que você carrega na tua vida. Eu não sei qual é o ministério que você carrega na tua vida. Porque propósito não está atrelado à condição financeira. Propósito não está atrelado em riqueza. Propósito não está atrelado a bens. Propósito está atrelado àquilo que está conectado com o céu. Se o que você carrega não está conectado com o céu, não é propósito. Se o que você carrega não está conectado com Deus, não é propósito. É desejo. Mas aquilo que nós carregamos, que tem conexão com os céus, que é a promessa da missão, quando Deus ele começar a liberar na tua vida e você se posicionar enquanto a isso, escuta uma coisa, não vai te faltar deserto, não vai te faltar Jordão, não vai te faltar inimigos, não vai te faltar perseguidores, não vai te faltar opositores, mas também não vai te faltar promessa, também não vai te faltar cama no teu deserto, não vai te faltar sombra no teu deserto, não vai te faltar ponte nas tuas águas, não vai te faltar nada, porque o Deus que chama, Ele garante o teu final. Davi ficou anos fugindo de Saul, Saul perseguindo. Ele vivia de caverna em caverna, deserto em deserto. Chega uma época que ele se acampa em um deserto. E ele diz, ele olha para trás, tem os seus valentes, né, com ele. E nesse contexto, ele não tinha cama, ele não tinha comida, ele não tinha nada, ele não tinha pão. E ele olha para os seus valentes e fala, Deus, o que eu vou fazer com esses homens? E Deus envia uma mulher chamada Abigail. E ela consegue enxergar o que estava acontecendo naquele contexto. O esposo de Abigail proíbe dela dar comida, proíbe dela dar água, proíbe dela dar vinho e pão. Só que ela ouve que Davi ameaça o esposo dela de morte. E ela se antecipa e roga a Davi para que não mate o marido dela. E através daquela oração, Davi, através daquela petição, Davi não mata aquela mulher. De contrapartida, aquela mulher levanta todos os seus servos de madrugada. E ela fala, começa a matar bezerros, mata cordeiros, começa a fazer pão, começa a fazer comida, começa a preparar água, começa a preparar os vinhos, começa a preparar as botijas, porque começa a preparar as camas, os leitos, as tendas, porque nós vamos sustentar Davi e os seus valentes no deserto. Davi chegou sem condição nenhuma de habitar no deserto, mas Deus, Ele nunca vai deixar um filho dele no deserto sem pão, sem água e sem cama. É assim que Ele faz. Não vai te faltar nada disso, nem deserto, nem Rio Jordão, nem mar. Mas tudo que você precisar desse deserto, Ele vai te sustentar. Ele sustentou o povo com maná, Ele sustentou o povo com água. E Ele está falando com a igreja hoje. Ele está te sustentando na tua travessia. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Deus, o meu teto são as estrelas, mas eu estou ali. Deus, eu não consigo avistar nada de bom. Eu estou ali, diz o Senhor. Para quem o Senhor libera uma promessa, sempre tem uma travessia logo à frente. E o Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Quando está próximo de chegar a Canaã, não fique vislumbrado pelo que você está vendo. Não fica eufórico pela terra da promessa. Desfrute a travessia, porque é ali que o Senhor se revela. O Senhor está falando aqui para pessoas nessa noite que está vivendo a travessia. O Senhor está se revelando para você. Oh, o
Senhor está se revelando para você nessa noite. Mas apóstolo, ela está tão perto, eu consigo ver minha Canaã. Desfrute a travessia. Foi no deserto que o Espírito Santo se revelou a Jesus. E diz: foi tentado pelo diabo no deserto, mas foi exaltado pelo Pai no deserto. Aleluia. Oh, chora o que tem que chorar, lamenta o que tem que lamentar, mas quando amanhecer o dia, os olhos têm que estar secos e você de pé, porque Deus estará trazendo livramentos para você. Aleluia. Muitas pessoas estão pensando aí, apóstolo, a minha travessia é o meu casamento, a minha travessia é a minha saúde, a minha travessia é a minha casa. O Senhor está te dando livramentos. O Senhor está falando: eu sempre estive contigo, só que você esteve olhando para o lado errado. O Senhor está falando: a travessia vai revelar quem eu sou. Moisés no Sinai, muitos não queriam estar, ficavam lá no pé. Vai, Moisés! O monte fumegava, a glória descia. Moisés, é melhor você ir, e é melhor que a gente fique. Espectadores da glória não alcançam a glória. Espectadores da glória não vê a face. Espectadores da glória não toca. Espectadores da glória não recebem milagre. Vai, Moisés! Quantos muitos disseram para Josué: vai, Josué, na frente. Quando alguém disser para você assim: vai na frente, você pega a palavra: eu vou, porque eu vou ser primeiro a receber. Eu vou ser primeiro a tocar. Eu vou ser primeiro a receber da glória. Não seja espectadores do milagre, da glória do Senhor, porque o Senhor está te colocando hoje como o primeiro a tocar no rio, o primeiro a pisar no deserto, o primeiro a pisar no seu mar. Você pode se colocar de pé nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer: enquanto os discípulos pescavam no mar da Galileia, houve uma tempestade e Jesus estava no barco dormindo. Os discípulos ficaram temorosos, preocupados se o barco ia afundar, se o barco ia naufragar. E Jesus disse: por que tendes medo? E ele diz para a tempestade: cala-te, acalma-te. Escuta uma coisa, queridos, o Senhor, Ele está dizendo para a tua vida nessa noite: estou silenciando a tempestade, estou silenciando o vento, mas não vou te tirar do barco até que você chegue do outro lado. Aleluia! E eles atravessaram o mar da Galileia, porque lá existia uma pessoa que precisava receber um milagre. Toda a travessia vem imbuída de tempestade, toda a travessia vem imbuída de um desafio impossível, mas Deus está contigo. O Senhor está liberando palavra rema. Essa palavra está sendo logos hoje, mas tem pessoas aqui que tomaram posse dessa palavra e se tornou rema dentro de ti. Desfrute a travessia. Mas está doendo, apóstola. Desfrute a travessia. Apóstola, estou com dor. Apóstola, muitos me rejeitaram. Apóstola, muitos me deixaram pelo caminho. Desfrute a travessia, porque Ele está ali contigo. Desfrute a travessia. Desfrute a travessia, Projeto Sara-me. Desfrute a travessia, porque a nossa Canaã está chegando. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Você que está dizendo: mas a senhora não me conhece. O meu deserto é impossível de atravessar.
Deus está te dando cama, Deus está te dando comida, Deus está te dando água nesse deserto. Apóstola, eu não vou conseguir atravessar o meu Jordão. Deus está abrindo ele para você passar com o pé seco. Apóstola, mas o mar que eu estou atravessando está revoltado. Ei, atravessa, eu estou contigo. Eu não vou te isentar da tempestade, mas eu te garanto que eu estarei ali contigo. Eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Você que precisa de uma cura, de uma libertação. Esse tem sido a tua travessia. Vem. Olá, eu sou o apóstolo Pedro Eduardo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas redes sociais, @Pedro Eduardo Pissai, @Projeto Salem Church, para mais vídeos. Até a próxima!